Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Primeiro culto do ano, culto da unção, né? Uma bênção. Hoje é um dia especial, é um dia onde você veio, na primeira oportunidade que você teve, que é hoje, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quem sabe você está aqui nessa noite para agradecer a Deus, né? Pelo ano, o ano que se passou, pelo ano que está começando. Geralmente, no início de cada ano, a gente faz projetos, né? A gente sonha, né? E coloca esses sonhos, esses projetos na presença de Deus. Talvez algo que também venha do ano que se passou e que ainda não se realizou, mas você continua fazendo a campanha que dá certo, né? Campanha que funciona, né? Campanha que realmente dá certo, e você continua fazendo essa campanha, colocando na presença de Deus o que você tanto precisa. E hoje eu, de manhã cedo, mais ou menos por volta de meio-dia, fiquei sabendo que eu ia pregar. E falei, Senhor, o que eu vou falar na igreja? Assim, em cima da hora. Porque eu gosto muito de preparar uma mensagem, né? Alguns dias. Mas hoje foi vontade de Deus que fosse assim, né? Então eu estou totalmente na dependência de Deus, literalmente, viu? Nessa noite. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar conosco. Eu creio que o nosso Deus, Ele está aqui, logo desde o início do culto, Ele já se faz presente, Ele já tem falado conosco, né, através dos louvores. Você tem ouvido a voz de Deus essa noite, e vai continuar, eu creio nisso em nome de Jesus. Por isso, abra a sua Bíblia, eu quero ler aqui, no livro de Gênesis, capítulo 41, Gênesis capítulo 41, o versículo 46, Gênesis 41, versículo 46, já está ali, ó. Amém? Todos encontraram? Era José, da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença do Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, ainda na sua presença, nós queremos glorificar e exaltar o seu santo nome, Pai. Porque o Senhor é Deus, Todo-Poderoso. É o Senhor que pode todas as coisas. Estamos aqui, Pai, diante de Ti, diante da sua presença nessa noite, para falar um pouco daquilo, Pai, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Senhor, que seja feito conforme a sua vontade, que nessa noite, mais uma vez, o seu Espírito Santo possa falar ao seu povo, Pai. Em nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, me usa nessa noite, fala através dos meus lábios, e que o seu povo receba, Pai, essa palavra vinda do céu, que não seja diante das minhas emoções, mas sim, Pai, aquilo que o Senhor quer que o seu povo ouça nessa noite, que seja para a glória e nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém. Queridos, eu estava lendo aqui esse livro, né, de Gênesis, essa parte que fala sobre a história de José, um rapaz que, muito novo, a Bíblia fala que com 17 anos ele teve sonhos, né? Existem vários tipos de sonhos, né? Existe o sonho quando você está dormindo, que ele é quando você sonha uma revelação, né, algo que Deus está te mostrando, foi o caso de José, né, ele sonhou mesmo, dormindo, e Deus ali mostrou algo para ele, né, daquilo que Deus tinha para a vida dele, que talvez ele ainda nem entendia o que iria acontecer. Existe o sonho, aquilo que você almeja, né, aquilo que você deseja, aquilo que você quer na sua vida, ou
pode ser um projeto, né? Vamos trocar o nome de sonho por um projeto. Algo que você planejou, algo que você tem orado, algo que você tem colocado na presença de Deus e tem pedido para Deus e tem feito um projeto, planejado aquilo tudo para dar certo. O sonho, para ele dar certo, ele tem que nascer aonde? No coração de Deus primeiro. Porque quando nasce no coração de Deus, as coisas dão certo. Eu acredito que quando José ali sonhou, a Bíblia fala que ele teve 2 sonhos, né? O primeiro foi aqui, quando José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso a Bíblia fala que os irmãos dele o odiaram, né? Ele disse assim, ele contou o sonho: estava eu atando feixes no campo, eis que o meu feixe, levantando-se, ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante a mim. Ele sonhava com aquela inocência de um rapaz de 17 anos, ele contava ali o sonho para os seus irmãos, e ali a ira, a fúria, a inveja crescia no coração dos irmãos dele. Ele teve outro sonho, né, onde estava o sol, a lua e as estrelas, também ali, 11 estrelas, mas o sol e a luz se prostravam perante ele. E ele contou esse sonho para a família dele, o pai repreendeu, né, os filhos e irmãos dele continuaram odiando a José. O sonho é algo que você não tem que contar para qualquer pessoa. Você não pode contar tudo que você planeja, tudo que você almeja na sua vida, tudo que você quer, tudo que você sonha para qualquer pessoa. Porque a inveja é algo que brota no coração do homem. E se você não acredita que a inveja existe, você pode acreditar que ela existe sim. Então você não deve estar contando o que você planeja, o que você sonha, o que você quer da sua vida, o que você tem falado com Deus para qualquer pessoa. Porque quando você menos esperar, essa pessoa que talvez bata no seu ombro, que talvez concorde com aquilo que você está falando, brote uma inveja no coração daquela pessoa, e aquela pessoa pode começar a maquinar o mal ou desejar aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem buscado perante Deus. Aquilo pode brotar no coração da pessoa a vontade de ser você, a vontade de ter o que você tem. Né, pessoas que são aí, a gente assiste muito em filmes, né, que na realidade relata algo da nossa vida, de pessoas que fazem qualquer coisa para atrapalhar a vida do outro, para poder atrapalhar o caminho do outro, né, como uma pedra de tropeço, como uma barreira. Por isso nós temos que ter, né, o discernimento e a inteligência, a sabedoria de guardar aquilo que nós queremos, aquilo que nós planejamos para nós. E nós temos que contar, tudo é para Deus. Deus é que tem que saber da nossa vida. Deus é que tem que saber daquilo que a gente precisa, porque o único que pode te ajudar e fazer algo por você é Deus. Né? A pessoa vai fazer algo para você ou por você, se Deus assim ordenar. Né? Porque Deus usa homens e mulheres. Se Deus usar uma pessoa para te abençoar ou para fazer algo por você, é Deus que está fazendo. Tudo na nossa vida, a Bíblia fala que tudo está no controle de Deus. Se está tudo no controle de Deus, as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que Deus planejou. Que a Bíblia fala que nós planejamos, sonhamos, mas quem realiza é Deus que realiza. Então, tudo que você planejar e colocar na presença de Deus e aguardar o tempo de Deus, vai acontecer na minha e na sua vida. Muitas vezes, pode demorar muito tempo. Estou com o meu cartãozinho aqui que ele já partiu no meio. Né? Ele já dividiu, de velho, de tempo que eu faço campanha que ainda não aconteceu. Mas por isso eu não parei. Né, eu não desisti, porque as pessoas, passou o ano e não aconteceu na minha vida. Queridos, foi só uma mudança de data. O nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Deus continua sendo o mesmo, dono do ouro, da prata e dono do tempo. Está tudo no controle de Deus. Só passou de 2024 para 2025. O nosso Deus é o mesmo. A Bíblia fala que Ele não muda, que Ele permanece fiel à tua palavra. Se Ele te prometeu, vai acontecer na sua vida. Se tem um sonho para acontecer e ainda não aconteceu na sua vida, você pode continuar orando.
Você pode continuar buscando a presença de Deus, você pode continuar falando com Deus, você pode continuar crendo na promessa de Deus, porque no momento certo vai acontecer na sua vida. Queridos, ano passado, logo no início do ano, eu fui presenteado por Deus, por uma causa que eu já tinha desistido, que eu achava que não ia acontecer, não ter como mais acontecer aquilo na minha vida. Eu já tinha desistido daquilo. Só que Deus, Ele estava me incomodando no início do ano para me procurar aquela pessoa. Eu falei, eu vou fazer o que ali? Ele já era, não vai dar mais. Era um valor muito alto que essa pessoa me devia. E Deus falando comigo, me incomodando, e eu não entendia. Já tinha 8 anos. Eu falei, não vai acontecer mais nada. Olha, Deus faz as coisas da forma que a gente não imagina. Deus, Ele é perfeito, Ele consegue projetar e planejar e fazer o projeto para ele dar certo. Se um ser humano fosse projetar o que aconteceu comigo, não daria certo. Mas Deus, Ele é perfeito. E Ele trouxe uma pessoa que eu nem conhecia, me procurou, não tinha meu telefone, não me conhecia, não tinha meu número, não sabia onde eu morava, só sabia o meu nome e me achou no Facebook, ou no Instagram, não sei mais onde foi, e me chamou ali, que queria falar comigo, eu até levei um susto. Falei, que é uma pessoa que eu nem conheço, a gente fica meio assim, né? Quero encontrar, preciso falar com o senhor, não sei o quê. A pessoa veio até o meu encontro e falou, olha, eu sei dessa situação, dessa causa sua na justiça, e eu sei que foi tudo mentira, e eu quero que você reabra essa causa, que eu vou lá falar a verdade do que aconteceu. Eu falei, você vai fazer isso mesmo? Mas não é porque ela foi casada com aquela pessoa que sabia. Então Deus fez um movimento de trazer uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E essa pessoa foi usada como um canal de bênção, não precisou entrar na justiça. Por conta dessa pessoa, quando foi agora no dia 20 de dezembro, eu recebi o restante do que ele me devia. Então Deus, Ele consegue, Ele sabe fazer. A gente pensa que o negócio já morreu, o seu sonho não está morto. O que você planejou não está morto, enquanto Deus não dê a ordem dEle. Porque Ele é o único que pode ressuscitar sonhos, projetos, coisas que você talvez tenha esquecido. Deus não esqueceu. Ele não esqueceu daquilo que você orou. Tem oração que você fez que talvez você nem lembre mais. Que você chorou, que suas lágrimas desceram. Todas essas lágrimas estão guardadas no trono de Deus. E Ele se lembra de toda oração, de tudo aquilo que você pediu, de tudo aquilo que você clamou. Está tudo no coração de Deus. E no momento certo, Deus vai bradar ao teu favor. Creia nisso em nome de Jesus. E aí, queridos, a Bíblia fala que José, um menino abençoado, um jovem rapaz, que era ali mais amado pelo pai, por ser o último filho, né? Jacó ali já idoso, teve ali José já na velhice, e era um homem, um menino mais amado, era o filho mais amado. E a Bíblia fala que Jacó envia José para ver como é que estavam os irmãos, estavam ali pastoreando, né, as ovelhas, e ele vai ali de encontro, e a Bíblia fala que quando ele chega perto dos irmãos, aqui no versículo 19 do mesmo capítulo, no capítulo 37, diz assim, disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-los e lancemo-nos numa dessa cisterna, e diremos, um animal selvagem o devorou, veremos então que será dos seus sonhos. Você está vendo, queridos? Tem pessoas que querem matar os seus sonhos. Eles dirigiam a palavra a José como um sonhador, ou seja, uma pessoa que talvez ele esteja pensando que ele ali ele faz delirar. Ele tem um delírio na cabeça daquele rapaz, dele achar que nós vamos se curvar a ele. Então ele chamava José no sentido de sonhador, mas não dizer com uma pessoa que tem sonhos, não, mas era debochando daquele rapaz, que sonhava, que acreditava naquilo que Deus tinha mostrado para ele. Mesmo eu tenho certeza que ele não entendia o propósito de Deus na vida dele. Deus mostrou ali em sonho, mas eu tenho certeza que ele ainda não tinha um entendimento daquilo que Deus estava preparando para a vida dele. Né? Você começa a ler esse versículo e começa a ver que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus.
A Bíblia fala que esse jovem rapaz, ele foi vendido como escravo, ele foi levado como escravo, né, para o Egito. Ali no Egito ele é vendido para o chefe da guarda do faraó, Potifar, e ali um homem que a Bíblia fala que aonde José chegava, ele era abençoado. Tudo que ele tocava, prosperava. Tudo que José colocava a mão ali, prosperava. Era um homem que tinha Deus na vida dele. E ali um jovem rapaz, a Bíblia fala que ele chegou ali, foi vendido para Potifar, e ficou ali. A Bíblia fala que ele era o menor, era o maior na casa de Potifar. Ele era dono, coordenava tudo. Tudo que entrava, tudo que saía, ele estava ali. Sempre para servir, porque Deus estava com ele. Veja você, o caminho que as coisas vão indo na vida de José. O sonho que ele teve dos feixes se prostrando, do sol, a lua e a estrela se prostrando, eu tenho certeza que ele não entendia a dimensão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Na sua vida não é diferente. Você não sabe, você não tem, né, você sonha, mas você não entende a dimensão daquilo que Deus tem reservado para você e para a sua casa. Deus tem coisas muito grandes reservadas, que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver. Talvez Deus tenha te revelado algo, mas você ainda talvez não entenda a dimensão do que aquilo, aonde aquilo pode chegar. Você talvez tenha projetado algo, mas Deus tem muito mais daquilo que a gente pensa ou pede, é muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. É muito além daquilo que está no nosso coração, é muito além daquilo que a gente vê. Porque a gente não consegue planejar algo para 13 anos, como foi o caso aqui de José. Você não consegue imaginar o que vai acontecer daqui a 13 anos. Você consegue planejar algo a curto prazo. Você consegue sonhar algo a curto prazo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O seu sonho é muito pequeno diante de um Deus todo-poderoso, que tem muito mais para te dar, muito mais para fazer na sua vida. E ele vai continuar, o inimigo, a Bíblia fala que o inimigo ele vai continuar se levantando para atrapalhar. Ele ali levantou os próprios da casa, os próprios irmãos se levantaram contra aquele jovem e o venderam como escravo. Imagina o sofrimento daquele pai quando recebeu ali aquela túnica com sangue de um animal, né, dizendo ali que o filho foi despedaçado por uma fera, por um animal. Imagina o sofrimento daquele homem, daquele senhor, já um velho, como diz a Bíblia, Jacó já estava com a idade avançada. E houve ali a notícia que o filho foi despedaçado por uma fera. Os irmãos não tiveram nem piedade do pai. Olha, a questão, o quão grave é a questão da inveja. E a inveja, a Bíblia fala que dentro da própria casa é pior do que fora. Inveja entre irmãos é coisa maligna, queridos. Tem irmãos que desejam a morte do outro irmão, como foi esse caso. E você acha que é só aqui, onde a gente está lendo? Não. Pode acontecer na sua casa, na sua família, na minha casa. Dentro da minha própria casa pode ter inveja. Irmãos que estão crescendo ali junto um com o outro e está vendo aquele outro irmão sobressair, e a inveja brota ali naquele coração. E começa a maquinar o mal, como foi maquinado aqui na vida de José. Maquinaram o mal contra aquele jovem e venderam ele. Mas Deus tinha algo muito grande na vida daquele rapaz. Foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, foi ali o maior dentro da casa dele. Mas o inimigo, ele tinha que continuar lutando e fazendo as suas investidas contra aquele jovem. E aqui, Gênesis capítulo 39,
No versículo 7 diz assim: depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. A mulher de Potifar. Potifar confiou a casa dele nas mãos de José. E veja que o inimigo, sabendo o que Deus tinha preparado para aquele rapaz, tentava de todas as formas atrapalhar o propósito de Deus na vida daquele rapaz. Porque o sonho que tem no nosso coração e que tem no coração de Deus, tem que ter um propósito. Deus tinha algo que você, quando continuar lendo, você vai entender que Deus tinha algo muito grande através da vida de José. E Deus também tem algo muito grande através da sua vida que você nem imagina. As coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, você vai entender só daqui a algum tempo. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu naquela época isso na minha vida? Você vai ter a resposta, mas não vai ser hoje. Você vai entender, mas não vai ser hoje. Vai ter que precisar passar pelo tempo, porque o tempo é que mostra as coisas. É o tempo que molda, é o tempo que ensina. É através do tempo que as coisas acontecem na nossa vida. É através do tempo que você cresce, que você tem mais sabedoria, que você adquire mais inteligência. É através do tempo, é através da moldagem da vida, onde você recebe ali, né? Você apanha, você é maltratado, você é humilhado, você é jogado para o lado, você é desprezado. E através disso tudo aí, serve como crescimento na sua vida. As coisas que acontecem negativamente na nossa vida é aonde vai nos ensinar a crescer, a criar uma casca para poder você aguentar o que vem pela frente. Deus, Ele está te preparando. Sabe isso tudo que você está passando? Sabe essa guerra toda que você está vivendo? Sabe essa dificuldade toda que você está vivendo na sua vida? Deus está te preparando para algo muito maior. Não é à toa que você está sofrendo, não é à toa que você está orando, não é à toa que você está chorando, não é à toa que você está pedindo para Deus, não é à toa que você acha que não vai acontecer na sua vida. Deus está te preparando para algo muito grande na sua vida, creia nisso. Tem coisas que você nem imagina, mas vai acontecer. E Deus está te preparando. Deus está te forjando. Está te forjando no meio da prova, no meio da luta, no meio da dificuldade. Porque Ele tem algo grande e vai acontecer na sua vida. Ele tinha algo grande, aquele rapaz, ele tinha que passar por muitas provas na vida dele. Deus o provou de muitas formas, provou com a família, agora prova ele, né, na casa aqui do homem que confiou a casa dele na mão dele. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela armou contra José, e José acabou indo para a prisão. Aí você vai pensar assim, foi para a prisão, acabou tudo. O cara foi preso, né? Se trazer hoje para a nossa vida, imagina, algo acontece e uma pessoa que você conhece, um irmão, um primo, um colega, vai preso. O que vem na nossa mente? Acabou, né? Acabou para ele. Cara, o rapaz recebeu aí 20 anos de condenação, 30 anos de condenação. O que vem na nossa mente? Acabou para essa pessoa. Sim ou não? É assim. Talvez, pode ser, né? Eu não sei, porque a Bíblia não fala. E eu não consegui descobrir nada sobre isso. Até que eu dei uma olhada, mas não consegui ver nada. Eu não sei qual foi a reação realmente de José quando ele foi para a cadeia. Mas eu acredito que ele continuou fiel a Deus. Porque a sequência nos mostra isso. Pela sequência aqui dos fatos, nos mostra que ele continuou fiel a Deus. Mas no momento que ele foi preso, o que ele pensou? O que passou pela cabeça dele? Eu não sei. Mas eu sei que depois ele continuou fiel a Deus. Porque a Bíblia está falando isso, né? Na continuação da narrativa aqui, você vai entender que ele continuou fiel a Deus. E a Bíblia fala que quando ele chegou dentro
da prisão ali da cadeia, ele já se sobressaiu de novo. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. Você pode estar na prisão, no cárcere, no fundo do poço, no pior lugar da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Aonde você estiver, Deus vai fazer você se sobressair no meio da tragédia, no meio da dificuldade, no meio da luta, porque Deus é um Deus fiel. E se você continuar fiel a Ele, Ele vai fazer você vencer em nome de Jesus. E a Bíblia fala que ali dentro do cárcere ele começou a ser o homem de confiança do carcereiro. Porque a Bíblia fala que, se você ler, eles vão dizer assim: Deus era com ele. Deus era com ele. Deus era com ele. E porque Deus era com ele, a bênção estava sobre a vida dele. Porque ele tinha um coração voltado para Deus. Ele não, nenhum momento da história aqui diz que José reclamou, José murmurou, né? José começou a se maldizer, José começou a lembrar lá da infância, da juventude, que era melhor estar lá com o pai dele. Não, ele continuou fiel a Deus. E Deus ali dentro do cárcere mostrou para José que Deus era com ele. E ali a Bíblia fala que um copeiro e o padeiro de Faraó foram presos também. E tiveram sonhos parecidos, um sonho com o outro. Tiveram sonhos e procuraram, né? José ali viu ali um dia aqueles dois ali de cabeça baixa, sem entender o que estava acontecendo. E eles tiveram sonhos e falaram: o que foi que está acontecendo? José perguntou para ele: estou vendo vocês com semblante abatido. Não, a gente teve um sonho e não sabemos a interpretação do sonho. E aqui ele diz assim: ninguém há que interprete. Disse-lhes José: não pertence a Deus interpretar, confiamos e peçamos a Deus. Então o copeiro, ele contou o sonho. Ele disse que tinha uma videira com 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo. Ele ali interpretou o sonho do copeiro, e o padeiro, vendo aquilo ali também, foi contar o sonho. Só que a resposta de José talvez é a resposta que a gente não quer ouvir, né? O sonho era parecido. Ele falou: em 3 dias você vai ser enforcado e sua cabeça vai ser decapitada, e as aves do céu vão comer da tua carne. Sonhos iguais, respostas diferentes, mas ele falou aquilo que Deus colocou no coração dele. Porque ele diz aqui que não era ele que interpretava os sonhos, mas sim Deus que revelava para ele. Era Deus que revelava os sonhos. E ali aquele homem, depois de 3 dias, foi liberto da prisão. E José, quando revela o sonho, quando interpreta o sonho, ele pede para o copeiro lembrar de José. Lembra de mim quando você estiver lá fora. Fala de Faraó sobre a minha pessoa. Eu estou aqui, nunca fiz nada de errado. Estou aqui, não fiz nada na casa de Potifar e estou preso. Fui vendido como escravo, nunca fiz nada para ninguém e estou aqui dentro da prisão. Lembra de mim quando você estiver lá fora. Fala de mim para Faraó. Foi essas palavras que José falou para o copeiro. E a Bíblia fala que o copeiro saiu, o padeiro foi enforcado e morto depois de 3 dias, como José tinha falado, porque Deus, ele honra a palavra do profeta. Se é homem de Deus e fala, a coisa vai acontecer. Se o homem de Deus e levanta a palavra e fala de acordo com aquilo que Deus está mandando, vai acontecer.
Porque Deus ele honra, a Bíblia fala que ele vela pela tua palavra. Então tudo aquilo que José recebia de Deus e falava acontecia, porque era direção de Deus. A Bíblia fala que depois de 2 anos, Faraó também teve sonhos, né? Sonhou ali com 7 vacas gordas, que ela vinha ali andando pelo rio Nilo, e ali aquelas 7 vacas gordas, tinha também 7 vacas magras que devoravam aquelas vacas gordas, e ele não entendia, acordava do sonho. Depois ele sonhou que tinha 7 espigas bonitas, frondosas, e que naquele mesmo pé nasciam mais 7 espigas, só que fracas, queimadas, e aquelas 7 espigas fracas devoravam as espigas bonitas. E ele não sabia, estava ali sem entender o que era esses sonhos na vida de Faraó. E ali o copeiro, depois de 2 anos, ele se lembrou de José. Olha, na prisão tem um hebreu, que ele revela, que Deus fala com ele, que ele é segundo Deus, Deus é na vida dele, olha, Deus é na vida dele. E aí, Faraó manda chamar José. José se apresenta a Faraó, Faraó conta o sonho para ele, e José interpreta o sonho de Faraó. E fala que são 7 anos, aonde vai ter muita fartura na terra. As 7 vacas gordas, as 7 espigas frondosas, bonitas, representava 7 anos de bonança, né, de fartura na terra. E as 7 vacas magras, as 7 espigas fraquinhas, feias, queimadas, representavam 7 anos de fome na terra. Revelando aquilo para Faraó, a Bíblia fala que ele eu entendi que ele estava aproveitando uma oportunidade, e ele deixa uma deixa, né, para Faraó. Então ele diz: portanto, procure, Faraó, agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. José falando para Faraó: faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que temam que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajude todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo das autoridades de Faraó, para mantimento nas cidades, e o aguardem. Ele falou a Faraó: vai ter 7 anos aí de bênção, mas você precisa de alguém sábio para governar, para organizar, para administrar essa riqueza. E Faraó: quem é na terra que nós vamos, né, um homem sábio que vai conseguir administrar isso aí? Irmãos, a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. Esse homem, ele foi vendido como escravo. A gente não consegue imaginar o que ele passou. A Bíblia resume alguns fatos mais importantes do que ele passou, né? Daquilo que ele viveu durante esses 13 anos. Mas eu imagino que ele passou por muita dificuldade. Eu imagino que esse rapaz, ainda novo, 17 anos, ele sofreu demais. Sofreu ao ponto de parar na prisão. Mas ele nunca abandonou a vontade de Deus. E mesmo jovem, eu quero acreditar que depois de algum tempo ele passou a entender os sonhos que ele teve lá na juventude. Ele passou a acreditar, porque eu acredito que logo no início ele não sabia o que estava sonhando. Mas depois eu creio que Deus começou a ensinar, a mostrar para ele: olha, José, o que vai acontecer na sua vida. E ele começou a entender o propósito de Deus na vida dele, o processo que ele tinha que passar até chegar a ser o segundo no Egito.
E por que você pensa em desistir? No meio da primeira dificuldade que acontece na sua vida. Por que você reclama quando as coisas não estão indo bem? Talvez você não entenda o que Deus tem preparado para você. Quando a Bíblia fala que a gente não deve murmurar, que a gente não deve reclamar, é porque se a gente ler a Bíblia e ver lá atrás, né, quando aqueles 12 príncipes foram ali espiar a terra do Egito, a terra de Canaã, voltaram, trouxeram um cacho de uva que 2 pessoas tinham que carregar, de tão grande que era. A Bíblia fala que eles falaram que a terra era boa, verdadeira. A Bíblia fala assim: verdadeiramente a terra mana leite e mel. Não consigo entender, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Verdadeiramente a terra é boa. E o que eu não entendo é que, além da terra ser boa, quem estava com eles? Aquele que nunca perdeu uma batalha. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que eles tiveram saudade, começaram a murmurar e lembraram da escravidão lá do Egito. Tiveram saudade dos pepinos e das cebolas. Olha, gostinho ruim, hein? E murmuraram e reclamaram. Teve 2 príncipes que não reclamaram, não murmuraram e saltaram e falaram: olha, prossigamos e sigamos animosamente, porque quem prometeu foi o Senhor, e se Ele prometeu, Ele vai estar conosco lá. Deus, Ele vai lutar conosco, Deus, Ele vai pelejar conosco, e nós vamos vencer essa batalha, nós vamos conquistar Canaã, porque a Bíblia fala que Deus, Ele já tinha entregado, faltava tomar posse. Deus já entregou, falta você tomar posse. Deus já liberou, queridos, já está liberado. Falta você tomar posse, falta você lutar, falta você entrar e guerrear e confiar. Deus já te entregou, toma posse. A Bíblia fala aqui no livro de Josué, o mesmo livro, que Caleb, ele também estava ali, era Josué e Caleb, os 2 que não murmuraram, que não reclamavam. Mas depois de um tempo ele vira para Josué e fala: tu sabes, tu estava lá quando Moisés, homem de Deus, me prometeu Hebrom. Agora estou aqui, 45 anos faz que o Senhor prometeu, andando Israel ainda no deserto. Então é minha força para entrar e para sair. Portanto, dê-me Hebrom, porque o Senhor prometeu. E o Senhor, mesmo eu estando agora com 85 anos de idade, eu tenho forças para sair e para entrar. E o Senhor vai estar comigo, porque lá em Hebrom tem gigante. Os Enaquins vivem em Hebrom, mas o Senhor há de ir comigo, e eu vencerei, e lutarei, e conquistarei Hebrom, porque o Senhor me prometeu. A força de Caleb, com 85 anos de idade, não é uma força mais de homem. A força dele vinha, ele tinha força, mas a força dele estava onde? Estava no Senhor. Ele tinha certeza que ele ia entrar em Hebrom, ia conquistar, ia lutar contra aqueles gigantes, que eram os Enaquins, homens de mais de 3 metros de altura, que ele ia ter que guerrear contra aquele povo, para receber a sua herança. Mas ele tinha certeza que Deus estava com ele, que a força dele estava no Senhor, mesmo depois de 45 anos.
Quantos anos tem que você está esperando de Deus? 13 anos igual José esperou? 45 anos igual o Caleb esperou? Tem quanto tempo que você espera a sua promessa? Agora eu te pergunto, você tem lutado pela sua promessa? Você tem pagado preço pelo aquilo que Deus te prometeu? Você tem pagado preço dentro da sua casa, pela sua família, pelos seus filhos? Porque uma promessa de Deus na sua vida é herança. Os seus filhos são herança. E você tem pagado preço pela vida dos seus filhos? Você tem pago o preço. Você tem pago o preço por aquilo que Deus te prometeu. Você está lutando pela sua vitória. Você tem saído da sua casa, saído do seu sofá e indo à luta. Ou você está esperando cair do céu a promessa que Deus te prometeu? Irmão, do céu só cai chuva. Só chuva. E se você tem que fazer algo, Deus não vai fazer por você. Porque Jesus Cristo, Ele poderia ter falado com aquela pedra, quando Lázaro estava morto: pedra, se mova. Feito algum gesto, algum movimento, e a pedra ia rolar. Sim ou não? Ele tem todo o poder. A Bíblia fala que Ele tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Ele controla os ventos e a tempestade. Ele controla o clima. Ele tem tudo sob o seu controle. Ele é Deus. Jesus Cristo poderia ter falado com aquela pedra: rola, pedra, Lázaro vem para fora. Não, mas Ele não fez isso. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Alguém foi lá e rolou aquela pedra, sim ou não? Alguém foi lá. Tem sonhos na sua vida que está morto dentro daquela cova, e você tem que ter coragem de tirar a pedra. Rola essa pedra, para Deus ressuscitar os sonhos que estão mortos na sua vida. Coisas que talvez você até esqueceu. Deus, essa noite, Ele está trazendo à sua memória aquilo que Ele te prometeu, aquilo que talvez estava morto. Eu aprendo muito com esses dois livros, Josué, Gênesis, essa história, porque eu entendo que Deus já liberou. Está na nossa mão já. Mas o que está faltando para acontecer? Se Deus já deu a palavra. Quando você ora, Deus já libera. Quando você pede, Deus já responde. E por que não aconteceu até agora? Fala para mim, por quê? Faz essa pergunta: por que não aconteceu até agora? E você sabe a resposta. Porque nós não estamos prontos para receber ainda. Passou 13 anos. Passou 45 anos. Quantos anos tem que você está esperando? Você até esqueceu. Você até acha que não vai acontecer mais. Você até acha que já está morto. Já chegou na prisão, não tem mais jeito. 30 anos de cadeia para José. Acabou para José. Tem uma diferença. José, ele sabia e conhecia quem era Deus na vida dele. Você sabe quem é Deus na sua vida? Você confia mesmo nas promessas de Deus? Olha aqui. Então tirou o faraó o anel da sua mão, da própria mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas
de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha. O primeiro era de Faraó, o segundo era dele. E clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Como é que foi o sonho? Como é que foi o sonho? Fazia o quê? Se dobrava. Ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Cumpriu ou não cumpriu? Foi assim o sonho dele? E por que você não está acreditando que vai acontecer na sua vida? E por que você pensa que vai ser diferente? Você não entende. Eu tenho certeza que ele também ele passou a entender depois de um tempo. Mas olha o propósito de Deus. O homem chega a ser vendido como escravo e parar numa prisão para ser exaltado e ser o segundo no Egito. Deus tem isso para a sua vida. Deus tem o melhor da terra. Deus tem o melhor para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus negócios. Espera o tempo de Deus. Continua firme, continua acreditando. Jeremias 29:11 diz o quê? Coloca aí. Jeremias 29:11. Coloca, por favor. Do 11 ao 13. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, ou para vos dar o que você espera. O outro: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvireis. O próximo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esses planos, esses projetos que nós estamos lendo aí, foi quando aquele povo estava lá na Babilônia, 70 anos de exílio. Deus ali toca no coração de Ciro, faz, Ciro lembrar daquilo tudo, Deus mostra ali: a quem direi a Ciro, o meu ungido. Imagina aquele homem ali, que nem sabia quem era Deus, ouvindo um homem lendo um pergaminho dizendo: o que direi de Ciro, o meu ungido, que vai libertar o meu povo. E aí Deus faz essa promessa, que tem planos, projetos, e isso serve para nós. Deus tem projetos, tem planos para mim, para a sua vida. A Bíblia fala que é planos de paz e não de mal. Para quê? Para quê? Para dar uma esperança e um futuro. O que é esperança? Esperança é o quê? Esperar, ter paciência, esperar algo de Deus. Esperança é você acreditar naquilo que ainda vai acontecer. Você tem certeza, está ali forte, firme, acreditando, esperando. Porque Deus tem o quê? Um futuro. Deus exaltou aquele homem, e Deus também vai te exaltar. Fica de pé, em nome de Jesus.